meio a esse momento de queda na avaliação positiva do governo, Lula vai ao Rio Grande do Sul e terá agendas com o governador Eduardo Leite e empresários gaúchos. Pedro Venceslau e Débora Bergamasco trazem as informações. É um cenário bastante interessante, porque a gente viu uma outra relação de Luiz Inácio Lula da Silva com o Eduardo Leite. É uma tentativa, parece, não sei se você concorda comigo, Débora Bergamasco, vou começar contigo, de tentar fomentar uma oposição que não seja tão radical. A gente já viu nas visitas, quando houve todos aqueles problemas das enchentes do ciclone extratropical lá no Rio Grande do Sul, a Rosângela Silva Janja posando ao lado de Eduardo Leite, sorrindo, Leite agradecendo a presença do vice-governador Geraldo Alckmin, o vice-governador Geraldo Alckmin agradecendo Eduardo Leite. É uma relação que a gente via na época de PT e PSDB, né? É verdade, tempos passados, né? Mas se você for pensar, Uribe, que até com Tarcísio de Freitas, que é muito bolsonarista, né? Lula conseguiu fotografia, conseguiu levar para o palco, que dirá, né, Eduardo Leite, que tem esse posicionamento já mais moderado, mais aberto para o diálogo, né, e tende a ficar um pouco ali mais em cima do muro. Agora, é importante a gente destacar que essa é a primeira viagem que o Lula faz ao Rio Grande do Sul, desde que assumiu o governo, né, quando você lembrou das enchentes, mortes, tanta coisa ruim que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Lula foi muito criticado por não ter ido pessoalmente, por ter enviado, né, enfim, pessoas, representantes, vice-presidente, primeira-dama, mas ele mesmo não tinha ido. E todo mundo se perguntava por que ele não vai, qual é o temor de Lula, será que ele se preocupa, tem medo? Eu já vi gente falando, porque não, ele tem medo de ser vaiado, é por isso que ele não vai. Na verdade, neste momento, ele finalmente se convenceu de que esse desfile pelo Brasil, né, de contar o que o governo fez nesse um ano e de anunciar novas obras, no caso no Rio Grande, em Porto Alegre, na capital, ele vai anunciar novas obras do PAC, em Lajeado vai contar o que ele fez ao longo, as ajudas que ele deu, né, durante a enchente, enfim, ele vai ter que otimizar, vai ter que ir sim, vai ter que viajar, e mesmo num estado que seja considerado mais bolsonarista, não adianta, não vai poder ficar escolhendo o estado em que não vai ter vaia, o estado em que o governador é amigo ou que o prefeito é amigo, não tem jeito, e Lula sabe disso, é pragmático e vai para o enfrentamento. Pedro, eu quero te ouvir sobre o viés eleitoral também. Jogando um pouquinho para trás, ele perdeu para o Bolsonaro no estado nas últimas eleições. Ele foi até lá. Débora estava lá comigo também, né, Débora? A gente esteve juntas em Porto Alegre? Sim. Estivemos juntas, foi. É um movimento que ele fez ali, o Leite não quis apoiá-lo, mas ele deu um apoio indireto. Você lembra, Débora, ao Eduardo Leite, dizendo que era preciso derrotar o candidato de Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, na época. Deu uma força ali para o governador, mesmo o governador não lhe fazendo esse gesto também. Eu quero lhe ouvir, Pedro, sobre isso, porque é muito interessante. A Débora fala dessa vitrine, né, dele fazer esse desfile pelo país, e é muito interessante ele ter essa consciência de que ele precisa também, e talvez principalmente, estar no campo adversário, mostrando o que está fazendo para essas pessoas que não votaram nele majoritariamente. E o Rio Grande do Sul é considerado um estado-chave, né? Uma peça de resistência a ser quebrada pelo presidente Lula. Justamente por ele ter perdido a eleição lá em 2022, no segundo turno para Jair Bolsonaro, ele escolheu o estado. E o governador Eduardo Leite é alguém que tem uma relação bastante republicana com o presidente da República. O governador Eduardo Leite ainda é uma daquelas lideranças que podem liderar uma eventual terceira via, ele faz uma oposição ao presidente Lula, como disse a Débora, como nos velhos tempos, né? Quando o PSDB e o PT faziam uma polarização civilizada no Brasil. O
presidente Lula depois deve também ter outras agendas nos estados onde ele foi mais mal avaliado. Não adianta visitar apenas os locais onde ele venceu a eleição e ir atrás das palmas. No PSDB, lá no Rio Grande do Sul, a relação hoje com o PT é um pouco melhor do que já foi no passado. Houve um tempo que era um fla-flu no Rio de Janeiro, o PSDB de um lado e o PT do outro, era o azul e o vermelho. O PT já governou o estado, o PT já governou a capital, mas curiosamente, em 2022, o Eduardo Leite só foi eleito graças aos votos dos petistas. Foi o antibolsonarismo que elegeu Eduardo Leite. Eduardo Leite definitivamente não é um governador de oposição que tem trânsito pelo time, pelo campo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bolsonarismo no Rio Grande do Sul é uma terceira via, curiosamente, né? Porque lá quem venceu foi o Eduardo Leite, depois de vencer o bolsonarismo no segundo turno, mas o PT ainda é uma potência. Na capital gaúcha não vai ter jogo, o Eduardo Leite deve apoiar o atual prefeito, que eles estão tentando fazer uma composição, enquanto o PT formular uma frente ampla de esquerda junto com o PSOL. Maria do Rosário deve ser a candidata. O presidente Lula deve dar uma passada por lá para reforçar essa candidatura, mas em linhas gerais a expectativa no próprio PSDB é que o Eduardo Leite tente se consolidar como um candidato a presidente da República. Vale lembrar que na última convenção estadual do PSDB aqui em São Paulo, onde, aliás, o Eduardo Leite estava presente, ele foi aclamado pelos tucanos como candidato em 2026. Acho que o Eduardo Leite é a única questão que une os tucanos nesse momento. É o único consenso de um partido que, apesar de ser menor do que já foi em qualquer outro momento, consegue ficar rachado. E tem projeção nacional.